Talvez em algum momento da sua vida você tenha sido questionado ou chamado a apresentar as suas qualificações, qual é a sua formação profissional, qual é a sua experiência, quais são os seus títulos, a sua formação acadêmica, que diplomas você tem? Você é formado em quê? Eu preciso de alguém para um emprego que tenha essa, aquela outra qualificação. Isso acontece no mercado de trabalho o tempo todo. Só que muitas vezes a qualificação não fala tão alto quanto a experiência ou as coisas que aquela pessoa de fato fez, no que ela trabalhou, o que ela foi, no que ela contribuiu, como ela construiu. Ou seja, muitas vezes o que você faz, o concreto do que você fez, fala mais alto do que a sua formação. Nessa parte da carta de Paulo aos Coríntios, a partir do capítulo 3, Paulo está fazendo uma exposição da sua qualificação como evangelista. Ele trouxe uma mensagem, ele trouxe o evangelho, ele trouxe a palavra de salvação, ele pregou o evangelho àquelas pessoas e agora ele está mostrando por que este evangelho, por que esta palavra de pregação é válida, ela é qualificada. Parece até um tanto quanto estranho a gente ouvir alguém falar de suas próprias qualificações, mas às vezes, infelizmente, isso é necessário. E Paulo, ele talvez tenha sido questionado por alguns cidadãos lá de Corinto a respeito de quem é esse Paulo, por que ele está falando isso, que autoridade ele tem para fazer isso. Então, na carta, Paulo escreve estas qualificações, respondendo a perguntas que não foram, pelo menos explicitamente, feitas, como diz o nosso comentarista, como se ele estivesse fazendo um diálogo com um público imaginário. Eu não sei se você tem essa prática, mas às vezes quando a gente vai conversar com alguém e argumentar a respeito de um assunto, a gente fica debatendo na nossa própria memória, na nossa própria mente, a respeito daquele assunto. E se ele falar isso, eu vou falar aquilo. Mas ele pode apresentar esse argumento e o meu contra-argumento é esse. Advogados, quando levam um réu ou uma testemunha para o tribunal, precisam saber muito bem como conduzir, no sentido de que aquela testemunha ou réu diga o que é necessário, verdade, mas o que é necessário para que ele seja, se for advogado de defesa, absolvido, se for advogado de acusação, condenado, enfim, cada um conduz as coisas ditas para para o seu lado, ok? E Paulo está fazendo esse bate-bola, está fazendo esta argumentação a respeito da sua qualificação, né? E essas passagens, como diz o nosso comentarista, são fortes e vigorosas, né? Talvez Paulo entende com certeza que precisa apresentar uma defesa do porquê o evangelho que ele pregou de fato é verdadeiro. Porque o evangelho que ele pregou, a mensagem que ele pregou, está associada a ele. Não tem como desvincular. Foi o fulano que disse, foi o Paulo que disse, foi o Saulo que disse, né? E está associado. Então, o que Paulo está tentando defender a sua vocação, né? Porque quem questiona a sua vocação, questiona a sua autoridade, também está questionando o evangelho que ele pregou. O nosso texto básico são os capítulos 3 e 4 de 2 Coríntios, é interessante lê-lo. 2 Coríntios 3. Começamos, porventura, outra vez a recomendar-nos a nós mesmos, ou temos necessidade, como alguns, de cartas de recomendação para vós outros ou de vós?
Vós sois as nossas cartas, a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos, como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isso é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que, por nós mesmos, sejamos capazes de pensar alguma coisa, mas é como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus, o qual nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito. Porque a letra mata, mas o Espírito vivifica. E se o ministério da morte, gravado com letras em pedra, se revestiu de glória a ponto de os filhos de Israel não poderem fitar a face de Moisés, por causa da glória do seu rosto ainda que desvanecente, como não será de maior glória o ministério do Espírito? Porque se o ministério da condenação foi glória, em muito maior proporção será glorioso o ministério da justiça. Porquanto a verdade, o que outrora foi glorificado neste respeito, já não resplandece diante da atual sobre excelente glória. Porque se o que desvanecia teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, servimos-nos de muita ousadia no falar. E não somos como Moisés, que punha véu sobre a face, para que os filhos de Israel não atentassem na terminação do que se desvanecia. Mas os sentidos deles embotaram. Pois até o dia de hoje, quando fazem a leitura da antiga aliança, o mesmo véu permanece, não lhes sendo revelado que em Cristo é removido. Mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu é retirado. Ora, o Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Em todos nós, com o rosto desvendado, contemplando como por espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na sua própria imagem, como pelo Senhor, o Espírito. 2 Coríntios 4 fala assim: pelo que, tendo esse ministério, segundo a misericórdia que nos foi feita, não desfalecemos. Pelo contrário, rejeitamos as coisas que, porque por vergonhosas, se ocultam, não andando com astúcia, nem adulterando a palavra de Deus. Antes, nos recomendamos a consciência de todo homem na presença de Deus, pela manifestação da verdade. Mas, se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que perdem que está encobertos, para os que se perdem que está encobertos, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz do evangelho na glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus, porque não pregamos a nós mesmos, mas a Cristo Jesus como Senhor e a nós mesmos como vossos servos, por amor de Jesus. Porque Deus, que disse, das trevas resplandecerá a luz, Ele mesmo resplandeceu em nosso coração para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Temos, porém, este tesouro em vaso de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De tal modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele
que ressuscitou o Senhor Jesus, também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco. Porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando, se torne abundantes as ações de graça por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso, não desanimamos. Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória, acima de toda comparação, não atentando nós às coisas que se veem, mas às que não se veem, porque as coisas que se veem são temporais, e as que não se veem são eternas. Essa é a lição de número 10 da Revista Palavra e Vida, edição número 79. A Revista Palavra e Vida é editada pela Convenção Batista Fluminense, está disponível no site batistasfluminense.org.br. Você pode baixar o PDF lá, estudar conosco, estudar na sua igreja, usar a revista do jeito que você quiser. Essa revista, essa edição de número 79, tem por tema Corpo e Família, Cartas de Paulo aos Coríntios, e foi escrita pelo pastor Valtair Miranda. A lição de número 10 tem por tema a defesa do ministério. E o nosso primeiro tópico vai, sem mais demora, falando sobre as credenciais de Paulo. Credencial é uma palavra bonita, uma palavra bacana. Quando tem um show, um espetáculo, ou algum evento público, né, e que você só pode acessar determinada área, aquela área você acessa por causa da sua credencial, por causa da sua qualificação. E as credenciais de Paulo, ele já começa este capítulo 3 falando que a sua credencial, a sua carta de recomendação era aqueles crentes. Esse documento, carta de recomendação, não é um documento novo não, tá? Antigamente se usava muito cartas de recomendação. A pessoa ia e a escrita de alguém, assinado ou selo real, recomendava que aquela pessoa poderia ou deveria fazer determinada coisa, deveria ser acolhida e coisa disso, né? O versículo 2 do capítulo 3, Paulo fala assim: vós sois a nossa carta, escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens. Começamos, porventura, ou temos necessidade, como alguns, de carta de recomendação para vós outros de vós. Né? Eu tenho que mandar carta de recomendação, eu preciso de uma carta de recomendação para vocês ouvirem, lerem o que eu estou mandando, entenderem o que eu estou falando. Vocês são a minha carta de recomendação. É assim que Paulo começa esse capítulo. A carta não escrita no papel ou no papiro, com tinta, não é esta carta. A carta escrita era a vida transformada pelo Evangelho, a vida daqueles irmãos de Corinto transformada pelo Evangelho. Veja que eu comecei o vídeo falando sobre qualificações, diplomas, formação acadêmica de um determinado profissional e a sua experiência prática. O que Paulo está falando é que eu não preciso de diploma, né? Por quê? Porque eu tenho a minha experiência prática, não dele, não é dele, né? Mas o que qualifica ele a pregar o Evangelho, a sua carta de recomendação é aquela igreja implantada lá por Paulo com irmãos que se converteram, que tiveram a sua vida transformada, né? Essa era a sua credencial. E os falsos profetas, aqueles que vinham pregando coisas contra Paulo. O desafio de Paulo, indiretamente, é esse. Olha, a minha carta de recomendação são vocês. São os crentes convertidos de Corinto, a igreja de Corinto que eu implantei, né? E os frutos que essa igreja teve. E os outros? Qual é
a sua carta de recomendação. Talvez Paulo esteja aqui debatendo ideias de outros, né, que estavam chegando a Corinto e tentando corromper o evangelho que ele pregou, né? Mas o que dava paz a Paulo era essa igreja, a vida transformada dos irmãos. Mas veja que ele não, como se diz, ele não pede para si a autoria desta carta, né? E estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. E é por intermédio de Cristo que temos tal confiança, né? Não que por nós mesmos sejamos capazes de pensar alguma coisa como se partisse de nós. Pelo contrário, a nossa suficiência vem de Deus. A autoria dessa carta não é dele. Olha, não fui eu que converti vocês. Cuidado, a gente precisa ter muita atenção a este termo, a este sentimento de que eu preciso converter pessoas. A igreja precisa aumentar de números. Eu tenho que pregar o evangelho e está sendo a vontade de Deus. Tudo bem, eu tenho que usar estratégias eficientes para que de fato o evangelho alcance os corações, certo? Mas o resultado não é meu, né? O Espírito Santo convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. É ele, não sou eu. Então, veja que Paulo está preocupado em que esta carta de recomendação foi escrita por Deus. Ele foi usado para isso, né? Ele foi instrumento de Cristo para redigir, como os livros da Bíblia, inspirados por Deus, escritos pela mão de homens inspirados por Deus, ok? Nós podemos e devemos ser meio de Cristo, meio de Deus, para escrever cartas abertas dessa forma, mas não é ele que escreve. Quando a gente prega, você pode ter uma pregação, uma boa oratória, uma boa técnica, um bom texto produzido por alguém que não fala nada de Deus. Mas quando a gente prega e prega de verdade, a gente fala aquilo que Deus nos inspira a falar. Ele coloca em nossos corações. Então a gente é utilizado como instrumento. Não sou eu que escrevo, eu fui instrumento de Deus para escrever. Paulo foi instrumento de Cristo para pregar aquela igreja, para organizar aquela igreja que estava frutificando. Mas veja que esta evidência dele ter sido instrumento de Cristo para que Deus convertesse aqueles irmãos e que a igreja fosse organizada, é uma evidência necessária para demonstrar que ele realmente era vocacionado por Cristo. Para quê? Para que aqueles que estavam começando a debater se a mensagem de Paulo era essa ou não entrassem nessa seara, não debatessem desse aspecto, porque não era de Paulo a origem da mensagem, mas era de Cristo. O evangelho que Paulo proclamou transformou vidas. E esta é a prova do poder de Deus. Os frutos da pregação, é a carta que o autor, que Paulo está dizendo. A sua carta de recomendação, não de um bom pregador ou de um bom profissional, mas a carta de recomendação dele, de fato, ser vocacionado por Deus, chamado por Cristo, enviado por Deus para pregar o evangelho, eram as conversões que estavam acontecendo, né? Pregadores não passam de instrumentos a serem usados pelo Espírito Santo. Eles não redigem cartas. Eles são meios para que Deus as escreva. Após levantar os testemunhos de vidas transformadas com evidência do seu apostolado, agora Paulo vai falar da suficiência que vem de Deus. A nossa suficiência
vem de Deus. Eu tenho liberdade, eu tenho segurança em dizer que vocês são cartas abertas ou a minha carta de recomendação, porque eu tenho certeza que não fui eu que fez isso. Quem fez isso foi Deus. A nossa suficiência vem de Deus. E esses outros que estão debatendo o que eu preguei, a suficiência deles vem da onde? Algum de vocês, algum desses outros profetas aí, que pregam coisas contrárias a mim, tiveram um encontro pessoal, cara a cara com Cristo? Porque eu, Paulo, tive, eu tive um encontro cara a cara com Cristo. E lá no versículo 6 de 2 Coríntios 3, ele fala que nos habilitou para sermos ministros de uma nova aliança. Quando Jesus encontrou com Paulo na estrada de Damasco, ele tirou Paulo da situação que estava, de perseguidor da igreja, e mostrou que ele precisava trabalhar com a igreja, porque ele, Cristo, realmente era o Filho de Deus e tinha morrido numa cruz por todos nós. E Paulo entende que este seu encontro o habilitou para ser ministro de uma nova aliança. Lembra lá? Acho que foi na primeira lição, falamos sobre apóstolo e que a palavra apóstolo já era usada para alguém que era enviado do templo de Jerusalém para uma sinagoga, era um sacerdote ou era um fariseu, alguém entendido da lei, era enviado para uma sinagoga na diáspora, ou seja, em outra terra, para ver como as coisas estavam, orientar, recolher ofertas, e esse enviado era um apóstolo. E Paulo, quando estava indo pela estrada de Damasco, estava indo enviado pela igreja de Jerusalém, pelo templo de Jerusalém, para pegar e caçar alguns daqueles infiéis que não estavam praticando a Torá da forma correta. Ele era apóstolo nesse sentido, era um fariseu enviado pelo templo. E quando Jesus o encontra na estrada, ele passa a ser apóstolo de Cristo. Agora é Cristo que está enviando Paulo aos gentios a pregar o evangelho, primeiro aos judeus, depois aos gentios, e está habilitando ele para ser ministro, para ministrar, para ensinar, para falar, para servir nesta nova aliança. Ok? Então, veja que Paulo está falando isso. Vocês são a minha carta, porque vocês, convertidos, testemunham da minha conversão, do meu apostolado, da minha vocação. Testemunham que Deus me habilitou para ser ministro dessa nova aliança, e eu falo isso com bastante tranquilidade, porque a minha segurança vem de Deus, a minha suficiência vem de Deus. Suficiência, na realidade, não é de Paulo, a suficiência é de Deus. Ele se estriba, ele se baseia em Deus para a sua suficiência, ok? O segundo tópico vem falar de cegos para a luz do Evangelho. E a partir do versículo 6, uma série de oposições, de contraposições, ficava mais bonita a palavra, aparecem, entre carne e espírito. Ele fala de carne e espírito, fala de pedra e coração, glória humana e glória divina. Então ele começa a colocar coisas em contraposição. Bom, e a imagem, o contexto que ele puxa para o meio dessa discussão é Moisés descendo do Monte Sinai com as tábuas da lei. Moisés, logo depois que o povo saiu do Egito, se colocou à frente do Monte Sinai, deixou o povo no pé do monte, subiu, foi ter com Deus, viu Deus passando por uma brecha da pedra, teve seu rosto resplandecente, lembra dessa história? Recebeu de Deus as tábuas da lei, que eram pedras, escritas pelo dedo de Deus, e o seu rosto ficou resplandecente. A partir daí, como o pessoal não conseguia olhar para a cara de Moisés, ele usava um véu. Tá? Então, Paulo vai citar esta imagem de Deus dando a lei em tábuas de pedra
e Moisés com o rosto coberto, porque o povo não conseguia enxergar Moisés, porque Moisés tinha visto assim Deus passar por trás rapidinho, tá certo? Então, Êxodo 31, 18 nos fala que a lei foi escrita em tábuas de pedra. Êxodo 31, 18, tendo acabado de falar com ele no Monte Sinai, deu a Moisés as 2 tábuas do testemunho, tábuas de pedras escritas pelo dedo de Deus. Então isso aí foi narrado lá em Êxodo. O próprio texto antigo anunciava que essa tábua de pedra, esse meio pedra, era um meio transitório. Então perceba, a lei apontava para o pecado, vem tábuas de pedra. E quando chega lá em Jeremias 31, 33, o que ele fala? Porque esta é a aliança que firmei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor. Na mente lhes imprimirei as minhas leis. Também no coração lhes escreverei. Eu serei o seu Deus, eles serão o meu povo. Veio escrita numa tábua de pedra, mas era para aquela lei ser meditada de dia e noite, ensinada aos filhos no caminho, sentada à porta em todo momento, né? Eu escrevi, guardei a tua palavra no meu coração escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Era para essa lei estar impressa no coração. Como foi impressa na pedra, era para estar impressa no coração. E mais tarde, Ezequiel fala da substituição. Olha lá que legal. Dar-lhe-eis Ezequiel 11:19. Dar-lhe-eis um só coração. Espírito novo porei dentro deles. Tirarei da sua carne o coração de pedra e lhe darei um coração de carne. Veja que há uma narrativa, há uma ideia da substituição da pedra pela carne. Pedra dura, onde a lei foi marcada com o dedo de Deus. E agora era para imprimir num coração de carne. O que Paulo fala? O que Paulo entende? Que esse momento da lei ser impressa no coração de carne chegou. O coração do homem agora já pode ter a lei com Cristo impressa no seu coração. É o amor, ter o amor, praticar o amor, né? E ele fala que nem todo mundo consegue ver. Aí ele faz referência ao véu. 2 Coríntios 3, do 14 ao 16, diz assim: mas os sentidos deles se embotaram, pois até o dia de hoje, quando faz leitura da Antiga Aliança, o mesmo véu permanece, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Ou seja, em Cristo o véu é removido. Lembra quando Jesus morreu, o véu do templo se rasgou do alto embaixo? O véu se rasgou. Esse véu que Moisés usava para que o povo não ficasse perdido ao contemplar a face de Moisés, resplandecente, porque viu Deus passando um pedacinho de pedra, né? Ele está dizendo aqui, de um sentido figurado, que quando eles leem a lei em Moisés, os incrédulos leem a lei de Moisés, esse véu não é removido, não lhe sendo revelado que em Cristo é removido. Até hoje, mas até hoje, quando é lido Moisés, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, algum deles se converte ao Senhor, o véu lhe é retirado. Então, Paulo agora começa a explicar que aqueles judeus que liam a Torá vão ler a Torá e vão condenar a Cristo e vão dizer que ele não é o Messias, porque há um véu colocado ali. O entendimento deles está cegado. E esse entendimento só é esclarecido quando o véu é retirado, né? Foi o Espírito Santo de Deus que operou nos corações dos crentes para abrir os olhos e regenerar os seus corações. E aí o legalismo, a idolatria são deixados para trás. E o importante é seguir a vontade de Deus e segui-lo e servi-lo ao longo
da vida. O novo crente cumpre a vontade de Deus, porque não tem opção, não é falta de opção, não é porque ele é obrigado, não é porque está sendo vigiado, mas ele deseja de todo o coração cumprir a vontade de Deus. O véu foi retirado. Quer dizer que a gente não tem que cumprir aquelas leis morais e éticas que tinham no Velho Testamento? Temos, claro que temos, mas o caminho para cumprir é o amor. Se antes a gente fazia por obrigação a lei impressa num coração de pedra, agora a gente tem a lei impressa no coração de carne para a vida, né? E cumprimos essa lei com amor. Praticar o amor faz com que cumpramos a lei. Né? 1 Coríntios 2,14 vai falar da implicação da natureza espiritual da Bíblia. 1 Coríntios 2,14 diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. 2 Coríntios 4, 3 e 4. Mas se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, pois nos quais o Deus desses séculos cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Então veja que o que Paulo está falando é que aqueles que não são convertidos, aqueles que não têm fé, vão ler a Bíblia e não vão acreditar em nada. Veja, ler a Bíblia de forma racional não vai convencer o homem do pecado, da justiça, do juízo. Pode até. Precisa ter fé. Você precisa ser convencido. Aliás, quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo. O que eu quero dizer é que se você ler a Bíblia intelectualmente, ou seja, apenas sem o coração voltado a Deus, você vai ler apenas um livro com narrativas diferentes, ok? Mas a Bíblia, ela tem a capacidade, né, de ensinar quando você é convertido, entendeu? Você precisa entregar a sua vida a Cristo, você precisa entregar a Deus o seu viver, e a partir daí ele opera, e aí você consegue ler a Bíblia e compreender a revelação de Deus. Se você não está disposto a se entregar, se você não está disposto a se converter, você não vai entender, não vai ter capacidade de entender o sentido espiritual da Bíblia. As coisas de Deus se entendem como coisas de Deus. Se você pegar uma equação matemática, uma teoria matemática muito avançada, da maneira que você não tem a base dela, você vai ler um montão de símbolozinhos e não vai conseguir entender. Se você pegar um texto em mandarim, em japonês, em chinês, sei lá, com outros caracteres, e você não aprendeu aqueles caracteres, a estrutura da linguagem, o que as palavras significam, você não vai entender o que está escrito ali. É um conjunto de riscos e rabiscos no papel, no celular, sei lá onde for. É o que Paulo fala em 1 Coríntios 2,14, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque eles são loucura e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Você não consegue racionalmente discernir as coisas de Deus. Quer ver um exemplo? Jesus veio ao mundo, Cristo veio ao mundo de forma encarnada. Cristo era 100% homem, 100% Deus. Espera aí, 100% mais 100% dá 200%. Mas ele era uma pessoa só, um inteiro na matemática é 100%. Então era para ele ser 50% homem e 50% Deus. Não, se ele não fosse completamente Deus, o seu sacrifício não tinha validade. Cara, não dá para entender isso de forma racional. Você precisa entender
que a lógica de Deus é diferente, o jeito de Deus fazer as coisas é diferente, o jeito dele falar e entender é diferente. E você só vai ter essa clareza, o que Paulo está nos dizendo, vai ter esse discernimento de forma espiritual. A cura da cegueira intelectual é a cura da cegueira, não é intelectual, não é ler a Bíblia que você vai se curar desta cegueira, mas é espiritual, é espiritualmente que se cura esta cegueira. É isso que Paulo está dizendo, para que para a lei de Moisés ser lida e as pessoas entenderem, eles precisam se converter. Somente o Espírito Santo, que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? Ele consegue resplandecer a luz do Evangelho em um coração de trevas. Né? Caráter espiritual envolvido na interpretação das Escrituras. Veja, falo de novo, você pode pegar um texto bíblico e ler como uma narrativa de um escrito de 2000 anos atrás, no caso do Novo Testamento, ou de 7 mil anos atrás, do Velho Testamento e as outras narrativas que tem lá. É um texto extremamente antigo e você pode ler e fazer interpretações gramaticais, mas isso não vai revelar o caráter espiritual da Bíblia. O que Paulo está explicando é que os judeus tinham esse véu nos seus olhos espirituais e por isso não conseguiam compreender, né? Por causa da incredulidade. E como esse véu pode ser retirado? Pela conversão, né? É isso que ele fala lá em Efésios 4, 17 a 18. Para que o Deus do nosso Senhor Jesus Cristo, Pai da glória, vos conceda espírito de sabedoria e revelação, no pleno conhecimento dele, iluminados os olhos do vosso coração, para saberdes qual é a esperança do seu chamamento, qual a riqueza da glória e da sua herança nos santos, e qual a suprema grandeza do seu poder para com os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Então veja que em Efésios Paulo está falando isso claramente, né? Deus conceda espírito de sabedoria. Você quer entender a Bíblia? Peça a Deus espírito de sabedoria. Peça para que Ele revele, peça para que Ele dê sabedoria. E Ele vai lhe dar sabedoria. Mas não é sabedoria intelectual, é espiritual. É isso que Paulo está explicando. A ação iluminadora é do Espírito Santo. E ela é indispensável para a interpretação e compreensão dos ensinos da Escritura. O nosso comentarista coloca aqui. É o Espírito Santo. Ler a Bíblia sem o Espírito Santo, você vai ler um livro que não vai fazer muito sentido. Ok? O indivíduo salvo por Cristo tem essa ação iluminadora. E agora, quem não é salvo não tem esta ação. Por isso que a gente vê, muitas vezes, pessoas pegando a Bíblia dizendo que é um livro velho, arcaico e que não serve para os nossos dias. Elas não compreendem, nem vão compreender. Né? Compreender as coisas espirituais. Era Efésios 4, 17, 18, o texto anterior. Isto, portanto, digo ao Senhor e testifico que não andeis como também andam os gentios, na vaidade dos seus próprios pensamentos, obscurecidos de entendimento, alheios à vida de Deus, por causa da ignorância em que vivem, pela dureza do seu coração. Então veja que Paulo está falando que a Bíblia vai ser entendida como revelação, como um espírito de sabedoria e de revelação concedido por Deus. Ok? Bom, terceiro tópico vem falar do paradoxo do ministério apostólico. As realidades celestiais, o Paulo vem falar que as realidades celestiais estão em contraposição, elas precisam ser exaltadas, não contraposição, mas elas precisam ser mais importantes do que as realidades terrenas, ok? É mais importante que eles tenham seus olhos voltados
para a vida eterna e a realidade celestial, para a dimensão celestial da vida, do que para a dimensão terrestre. É importante, né? 2 Coríntios 4, versículo 18, é o último versículo do capítulo 4, diz: não fixando os olhos nas coisas que se veem, mas nas que não se veem, pois as coisas que se veem são temporais, enquanto as que não se veem são eternas. Paulo está falando aqui claramente, cuidado. Cuidado quando você lê a Bíblia, porque se você lê a Bíblia como um livro que foi escrito por homens, inspirados por Deus, mas você esquece inspirados por Deus, fica só no escritos por homens, você vai ler isso e não vai entender e não vai obter da Bíblia as coisas que você realmente precisa entender. Ele fala de uma realidade eterna, fixando os olhos nas coisas que não se veem. Que são essas coisas que não se veem? É um mundo espiritual, é um mundo eterno. Nós estamos numa realidade limitada, numa realidade temporal, mas o mundo criado por Deus é eterno. E a gente precisa ter foco lá. Aqui a gente vai viver estourando 120 anos. A maioria de nós morre com 80, alguns com 70, alguns com 90, quase 100, né? Alguns morrem até muito mais jovens. Mas a gente não pode esquecer que esta vida terrena, ela não é única. Ela é transitória, passageira, e nós teremos uma vida eterna. Sim, todos teremos uma vida eterna, ou com Deus no céu, ou no inferno, mas teremos uma vida eterna. Esse é um problema, de você não garantir o seu lugar no lugar certo, né? E aí Paulo vem dizer, né, na realidade, o que o nosso comentarista coloca, que toda a tribulação nessa nossa vida transitória, ela precisa ser suportada como algo insignificante perante tudo o que vai acontecer, toda a realidade celestial que nós vamos ver. Veja, a realidade celestial já existe. O mundo e o céu, como a gente chama assim, de forma simplória, já existe, ok? Nós não conseguimos enxergar. Os olhos humanos não veem o que é eterno, os olhos humanos veem o que é transitório. E é isso que Paulo chama a atenção. Não se distraiam com as coisas daqui. Fiquem atentos às coisas eternas. Não é visto agora, mas será visto no futuro. O que a gente vê hoje, o mundo que a gente vê hoje, vai deixar de existir. E aí o nosso comentarista especifica muito mais, que não está falando que as coisas celestiais serão criadas, elas já existem. Nós apenas não as vemos. Tá? A resposta à incredulidade de Paulo, ele fala do Deus desse mundo, ele fala de Satanás, e fala que o Deus desse mundo cegou o entendimento para que as pessoas não entendessem as coisas espirituais, né? Versículo 4, 3 e 4 do capítulo 4. E se o nosso evangelho ainda está encoberto, é para os que se perdem que está encoberto, nos quais o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. No momento que você quer se livrar do Deus desse século, no momento que você se converte, o entendimento lhe é aberto. Consequência, tudo deste mundo gera, tudo que esse mundo gera é loucura diante de Deus. Né? 2 Coríntios 1, 12, porque a nossa glória é esta, o testemunho da nossa consciência, de que com santidade e sinceridade de Deus, não com sabedoria humana, mas na graça divina, temos vivido o mundo, e mais especialmente para convosco. Ok? O Deus escolheu envergonhar os sábios do mundo, usando coisas contraditórias.
É bem simples isso. Entenda que Jesus morto numa cruz, ele estava, como se estivesse sendo executado numa cadeira elétrica. Inocente, condenado como um criminoso de um crime hediondo. Ok? E é isso, né? Por estar em rebelião com Deus, a aparência desse mundo é passageira. Deus criou tudo perfeito, mas o homem pecou e o mundo virou uma coisa passageira. Então cuidado, as coisas bonitas, lindas desse mundo, os sistemas, os esquemas desse mundo são máscaras e vão cair na presença de Deus. Enquanto isso não acontece, o próprio mundo caído é alvo do amor de Deus. 2 Coríntios 5,19 é saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou uma palavra de reconciliação. Conclusão: lei escrita em tábuas de pedra. O que a lei faz? Condena o homem, condena por sua falha, aponta para o pecado e aponta para a desobediência dos seus mandamentos. Na presença da lei, o pecado abunda, ele fica evidente. Com a lei, se você comparar o que você faz com a lei, você vai ver que você é extremamente pecador. O que a lei faz é iluminar, botar o holofote em cima do salário do pecado, é a morte. E o Evangelho? O Evangelho é ao contrário. O Evangelho não está escrito em pedra, o Evangelho está impresso em coração de carne. O que o Evangelho faz? Ele reconhece falhas humanas, reconhece a dificuldade de obedecer, reconhece que o salário do pecado é a morte. Mas o que o Evangelho ilumina? A vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Está lá em Romanos 6,23. Perceba a diferença. Uma coisa é apontar o erro e condenar o erro. Outra coisa é mostrar que o erro tem solução, né? Uma vez ouvi de um chefe, né? Vocês não podem ser parte do problema, vocês têm que ser parte da solução. O problema existe, mas não adianta você falar: meu pai, vai dar tudo errado, porque aquilo está assim, porque aquilo está assado. Identificou o problema? Excelente. Qual a solução? O que eu tenho que fazer para solucionar o problema? Que nos identifica o problema? A lei. A lei identifica o pecado. Mas qual é a solução? A salvação. O Evangelho ilumina a salvação. Então a gente precisa apontar para a solução. A doença existe, mas eu não posso ficar olhando para a doença. Meu pai está doente, está doente, está doente, estou doente, estou passando mal. Vai tomar um remédio. Vai tomar um remédio, porque o remédio é que vai fazer você ser curado ou melhorar da doença. Para pensar em agir. Conceito paulino de cegueira espiritual. Pode explicar a relutância de muitas pessoas de se converterem a Cristo? Eu creio que pode sim. Inclusive, pode explicar a relutância de muitas pessoas de pegar a Bíblia e dizer que é um livro atrasado, um livro ultrapassado, um livro para o passado, e até querer reeditar, querer modificar o seu sentido sob um texto, sob um título de atualização. É cegueira espiritual. Temos que orar por essas pessoas, ok? Como é possível afirmar simultaneamente que o crente em Jesus tem a vida eterna e ao mesmo tempo testemunhar da sua morte dentro da história? A morte de Cristo é que nos deu a vida eterna. Cristo morreu, mas ele ressuscitou, vencendo a morte, e por causa disso é que nós temos a vida eterna. Pergunta de número 3 do Para Pensar e Agir: é possível atribuir papéis diferentes às pessoas da Trindade? Sim, temos papéis diferentes nas pessoas da Trindade para a salvação humana, né? O papel de Jesus, do Espírito Santo e do Pai. Fácil. O papel de Jesus foi o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele morreu derramando o seu sangue para nos redimir do nosso pecado. E o Espírito Santo é o Consolador.
vive conosco. Na salvação, ele é aquele que que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Quem converte é o homem. O homem se converte dos seus maus caminhos com o Espírito Santo falando, dizendo, convencendo o homem do pecado, da justiça e do juízo. E o Pai é o Criador. Ele fez todas as coisas. Nós somos reconciliados com Deus através de Jesus. Então Jesus é o elo que nos reconcilia com Deus. Amém? Que Deus nos abençoe cada vez mais a entender essa cegueira, que não estejamos nela, e que possamos ajudar pessoas a sair dessa cegueira e entender a palavra de Deus e o amor de Deus através do seu Evangelho.